Oi, então, dessa vez eu vim ler esse artigo nomeado Individualistas Anárquicos. Esse artigo foi produzido pelo Luiz Diego Fernandes para o site perfil.com. Ele foi traduzido aqui pelo Rodrigo Viana para o site A Esquerda Libertária. Então, como sempre falo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Desde os últimos meses de 2013 e antecipando o que vem no primeiro semestre de 2014, nota do tradutor, artigo publicado em janeiro de 2014, parece formar um panorama em relação a novidades editoriais sobre livros que se referem, de alguma forma ou outra, à tradição do chamado anarquismo individualista. A saber, a edição pela primeira vez em espanhol de Formas de Vida em Comum sem Estado nem Autoridade e Sexualismo Revolucionário, editorial Inisfre. Textos principais de Emília Armand, quase de forma simultânea com a aparição de Contra os Pastores, Contra os Rebanhos, de Alberto Libertad, Pepitas de Calabaza, difusor da ideia anarco-individualista consultada Armand. Na mesma direção, podemos adicionar a raridade da primeira revista impressa e digital sobre anarquismo individualista, que será lançada em março, com colaboradores espanhóis e latino-americanos, assim como as filas das numerosas reedições da obra de Henry David Thoreau, Walden ou A Vida nos Bosques, Errata Naturae, Desobediência Civil, pelo editorial Inisfre, ou o primeiro volume de Diário, Capitão Swing. A persistência da semente do anarquismo individualista se deve também ao êxito editorial contínuo de Michael Onfray, que, em Filosofar como um Pero, Capital Intelectual, seu recente livro, mostra a ideia de pós-anarquismo, atualizando ao último de Foucault, assim como em Deleuze e Guattari. E não devemos esquecer que Christian Ferrer publicará um reescrito de seu inescapável ensaio libertário, intitulado Cabeças de Tormenta, 2006, pelo selo Pepitas de Calabaza, durante a primeira metade do ano. O que responde a esta avalanche editorial de inéditos, clássicos, reedições, revistas, ou ideias simplesmente que transitam a frondosa e singular árvore do anarco-individualismo? A diminuição do anarcomunismo, ou do gesto coletivista do anarquismo, canta sua obsolência? Certamente, em grande medida, o mesmo que seu dogmatismo, teimosia e exigência extrema de realizar o paraíso na Terra. Os anarquistas individualistas, nesse sentido, foram os irmãos desobedientes, com sua semente ácrata comum, crítica à autoridade, ao poder centralizado do Estado, às formas de dominação nas diferentes esferas, mas reivindicaram, antes de tudo, a transformação do indivíduo e suas práticas morais, uma visão excêntrica e estetizante, um maior dandismo moral e, em alguns casos, uma dissidência a respeito da propriedade e ao mercado, de onde se defenderá, como em Proudhon, pela posse por parte dos trabalhadores a respeito do valor de seu trabalho. Introduzindo um pouco de história, não custa sempre lembrar que o termo grego anarkos revela o sem fundamento, sem poder, sem essência, sem autoridade, mas não em desordem, como normalmente se pensa de modo súbito ou precipitado. O que não está é a arquê, a raiz. Pode existir a ordem sem autoridade? Talvez possa se responder com outra pergunta, que Etienne de la Boétie, amigo de Montaigne, formulou em seu Tratado da Servidão Voluntária. Por que queremos ser governados? O que nos concede para querer que nos governem? Por que servimos? Uma pergunta tão anômala quanto radical, tão extrema quanto certeira e irrecorrível, que realizou no século XVI ao 15 anos de idade. A partir da pergunta pelo poder e autoridade, ou sua falta, é trafegar pela tradição anarquista. Linhagem antiga que remonta figuras ou comunidades, como os essênios, os anabaptistas, Lao Tse ou Diógenes. Já dentro do século XIX, é geralmente dito que duas grandes correntes são as vigas do anarquismo, do qual também emerge o liberalismo e o marxismo. Essa dupla seção, esses dois blocos, são formas igualmente lícitas para compreender a via libertária. Por um lado, o anarcomunismo, cujos pensadores modelares foram Piotr Kropotkin e Mikhail Bakunin. E, no outro sentido, o anarco-individualismo, no qual pode atribuir filósofos como Max Stirner, Henry David Thoreau ou Friedrich Nietzsche. Um caso singular, como o de Pierre-Joseph Proudhon, pode ser contestado por ambas linhagens. Porém, o certo é que o mutualismo propagado pelo pensador francês, na verdade, se assemelhava a uma forma de anarco-individualismo, inclinação que podemos ampliar a outros representantes da marca saxônica como Herbert Spencer, Benjamin Tucker ou Lysander Spooner. O anarquismo é porém suas variações são tão abundantes e até contraditórias como as cores do arco-íris.
Anarcofeminismo, de Emma Goldman, Anarcossindicalismo, de Henrique Malatesta, Noam Chomsky, Ecoanarquismo, de Murray Bookchin, os ambientalistas, Anarcocapitalismo, do Murray Rothbard, Anarcoprimitivismo, do John Zerzan, Una Bomber, Anarcoqueer, de Judith Butler, Beatriz Preciado, e é possível florescer já faz um tempo. Não, e é possível seguir com algumas distinções mais ou menos sofisticadas. No caso do ramo anarco-individualista, que parece florescer já faz um tempo, é possível verificá-lo já em 1793, nas próprias ideias de William Godwin, um dos pais fundadores da filosofia anarquista. Suas características parecem seguir válidas: racionalismo, antistatismo, autodidatismo, comunitarismo, liberdade sexual são algumas delas. As figuras possíveis destas variações sempre foram aquelas que preconizaram que o indivíduo, em primeiro lugar, como testemunho e exibição da vida emancipada, e logo social, o grupo comunitário. Ali teremos desenhos conceituais, como a Associação de Egoístas, de Max Stirner, e o Mutualismo, de Proudhon, diferente do federalismo, de Bakunin, e do comunismo anárquico, de Kropotkin. Tudo é de todos. O anarquismo individualista, que vemos nos textos revisados de pensadores como Émile Armand e Albert Libertad, assim como da grande tradição estadunidense, chamado anarquismo bostoniano, de Thoreau, Emerson e J. Warren, defendeu sempre a auto-organização sem hierarquias, a crítica ao trabalho assalariado, aos monopólios e oligopólios, produto de sua aliança com o Estado que os favorece. Porém, nunca crítica à propriedade por si mesmo, nem ao mercado livre entre trabalhadores. Demolição dos privilégios, porém louvor da posse. O anarquismo individualista sempre teve um atrito amistoso com o liberalismo. Recordemos que Proudhon e Bastiat se sentaram juntos, na esquerda, na Assembleia Legislativa, após a Revolução Francesa. Por esse olhar, tampouco temos que cair na redução liberal. No anarco-individualismo não existe a submissão ao aparato jurídico clássico liberal. A tradição da norma, nem um certo puritanismo, dito por Max Weber. Sim, existirá a linha do chamado anarcocapitalismo, de modo impreciso, ou libertarianismo, de modo eficaz e claro, que se assenta de modo mais firme desde a década de 70 nos Estados Unidos, fazendo um pouco caso do conceito de propriedade lockeana, assim como do justnaturalismo, que se vê em temas de filósofos como Robert Nozick e Murray Rothbard. O libertarianismo atual, como emergente deste entrelaçamento entre anarquismo e liberalismo, reivindica para si a tradição anarco-individualista no século XX, vista através do prisma da escola austríaca de economia, F. Hayek e Ludwig von Mises. E, de certa forma, reivindica o conceito de liberdade negativa, nem interferência nem obstrução da ação. Hoje, a versão possível do anarquismo individualista vem precisamente pelo certo auge do libertarianismo, sua expressão possível nesses tempos, produto das críticas aos partidos tradicionais, da representação ou das novas formas de vida. O âmago do anarquismo individualista, revisto, é seu aporte hedonista, seu direito ao prazer, tal como diz Christian Ferre, em Cabazes de Tormenta. A eugenia se cruza neste ponto com a crítica ao matrimônio burguês hipócrita, e com a aplicação do direito do próprio corpo. O discurso anarquista sobre a sexualidade é complexo, porque nele se cruza uma analítica sexual da índole científica, uma preocupação social de raiz médico-higienista, e ideias racionais fomentadas pelo romantismo, que não exclui uma dose de voluptuosa erotização discursiva, que se destacam os chamados armandistas, seguidores das doutrinas individualistas de E. Armand. Os armandistas, os leitores da brasileira Maria Lacerda de Moura, difundiram o direito ao prazer, como direito natural de seres humanos. De modo que o hedonismo libertário sempre encontrou na tradição anarco-individualista um território mais fértil e amigável que no ascetismo monástico anarco-comunista. O próprio Michael Onfray, individualista, é um fiel confidente do louvor do vinho, da gastronomia e do erotismo. Por outro lado, a indústria pornográfica é terreno quase exclusivamente habitado pelos libertarians, como chamam nos Estados Unidos os cultuadores do libertarianismo, de modo que a rigidez moral de certas tradições acratas, crítica ao tabaco, álcool e drogas, aqui tem sido amortecidas com o libertinismo. Porém, em ambos os casos, compactua a mesma lógica amorosa, pacifista e, em muitos casos, ambientalista, em referência ao apoio de causas como o naturismo ou o veganismo. Nesse sentido, também deve ser marcado que o anarco-individualismo sempre tem sido feminista, a recordar uma grande expoente como Voltaire de Clare. A educação da mente livre será crucial para empoderar as mulheres na igualdade total entre gêneros. O vigor do anarquismo individualista encontra-se socialmente nestes dias, precisamente pela sua heterodoxia, pela sua ruptura com o ímpio dos cânones e pela vontade livre de falar através de condutas visíveis e vivas. O efêmero do voluntarismo comunitário do anarquismo individualista não é seu ponto fraco,
mas ao contrário, seu forte. Assim diz Armand. Do ponto de vista individualista do anarquismo, parece difícil mostrar-se hostil a seres humanos que, contando somente com sua vitalidade individual, tentando realizar todos ou parte de suas aspirações, para não crer no valor demonstrativo das tentativas de vida em comum. Os anarquistas individualistas fazem tal propaganda em favor das associações voluntárias, que encontram muitas dificuldades para renegar dos lugares em que suas teses são praticadas com menor restrições que em qualquer outro local. Toda mudança social ocorre primeiro pela transformação do indivíduo. Há librado essas vozes resgatadas. Não é negligenciável esse retorno em algum sentido. A singularidade adiada lamenta pela sua vontade para protestar e celebração de amor à vida. Então é isso. Esse foi o artigo do Luiz Diego Fernandes. Como eu sempre digo aqui, espero que todos vocês tenham gostado e até mais.